Numa anotação do diário de 4 de abril de 1944, Anne Frank escreveu: "Quero continuar vivendo, mesmo depois da minha morte." Seu desejo era ser escritora, e ela conseguiu. O Diário de Anne Frank já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. Está disponível em 75 idiomas, inclusive em português em muitas edições. Isso não só é uma prova do espírito indomável de uma jovem garota, mas também uma visão de esperança no meio daquela que foi talvez a maior demonstração de desumanidade na história mundial. Nós sabemos todos que Anne Frank não foi poupada, mas o seu diário se tornou uma obra clássica, criada em meio ao sofrimento, e através do seu diário, Ana sobreviveu. Anne foi um grande exemplo de dignidade humana. Em abril de 1944, a Ana disse: "Eu sei o que eu quero. Eu tenho um objetivo. Se Deus me deixar viver, eu vou realizar mais coisas do que minha mãe realizou. Farei minha voz ser ouvida. Sairei para o mundo e trabalharei em prol da humanidade." Uma garota de 14 anos que, apesar das terríveis circunstâncias em que se encontrava, continuou acreditando na bondade do ser humano. Para nós é uma satisfação receber uma exposição deste forte, que dissemina a cultura e proporciona para os visitantes uma reflexão sobre os direitos humanos, a exclusão social e a discriminação em várias esferas. Espero que o objetivo da mostra seja cumprido, investindo em ações afirmativas com o objetivo de vislumbrar um futuro melhor. Holanda tem uma história longa no Brasil. Uma história que já começou no século XVI e continua até hoje. Temos uma exposição bonita que mostra um pouco sobre a história entre Holanda e Brasil, focando no paz e a justiça. A Holanda tem uma longa tradição secular, já desde o século XVII, de acolhimento dos judeus em seu território. Não foi só a família Anne Frank, mas também os judeus portugueses e espanhóis, chamados marranos, ou cristãos novos, também emigraram para a Holanda e viveram lá durante muitos séculos. Muitos deles vieram para o Brasil, junto com Maurício de Nassau. Então essa exposição é muito importante, porque revela não só a história propriamente sobre Anne Frank, que já é muito importante, mas também todo esse acolhimento dos holandeses em relação aos judeus. Eu acho que iniciativas como essa contribuem para educar a população, educar o povo, educar nossas crianças, para que no futuro isso não volte a se repetir. É uma exposição bem criativa, onde fui trazer meu filho, com nossa curiosidade histórica, e aqui, através das figuras, dos quadros, ele está criando todo um contexto. Adorei. Interessante. Para o PNUD, este projeto é muito importante porque ele permite dialogar sobre paz, sobre justiça, sobre multiculturalismo e sobre as instituições de Haia, o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Estas instituições elas são muito importantes e elas representam o culminar de um processo histórico de diálogo entre os povos e de responsabilização dos autores dos crimes internacionais, e também uma certeza de que as vítimas desses crimes terão reparação pelos seus danos. Eu estou muito emocionado com essa exposição. A exposição de Anne Frank em Salvador é uma honra e ao mesmo tempo é uma oportunidade de trazer para a população de Salvador a história de Anne Frank, e que é uma lição contra a intolerância universal. Nós estamos estabelecendo juntos o Fórum do Diálogo Católico-Judaico, e que eu acredito tem muito para prosperar e para ter muitos frutos juntos aqui
aqui na nossa cidade, que é justamente a resposta que eu acredito que Anne Frank traz para a gente. Para Salvador é um momento histórico. Judeus e católicos podem olhar para um ponto comum e dizer assim, olha, vale a pena estarmos juntos para construirmos uma sociedade de justiça e de paz. É um evento que vem celebrar, incentivar a cultura da paz, a cultura da justiça, a cultura da tolerância, a cultura da não discriminação. Nós já estamos no século XXI e isso ainda é uma luta muito grande. A Casa Anne Frank desenvolve projetos educacionais no mundo todo, pautado por 3 princípios: relembrar, refletir e reagir. Ao trazermos esses princípios para o Brasil, fazemos imediatamente uma conexão com a capoeira. A arte esta que representa um instrumento importante de resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Hoje, a capoeira se tornou um instrumento poderoso para estimular crianças, jovens e adultos a refletirem sobre o seu passado e construírem um futuro justo e digno. Fiquei perplexo, primeiro, com o conteúdo da exposição. Né? Então, fazendo essa ligação com a capoeira, da mesma forma que aconteceu com os judeus e as outras raças na Segunda Guerra Mundial, e vendo com a capoeira toda a opressão que a cultura africana e os negros tiveram aqui no Brasil. A experiência de estar aqui podendo relembrar fatos históricos marcantes, como a Segunda Guerra Mundial, o período da escravidão também no Brasil, e a gente refletir sobre isso, né? Então, até que ponto os direitos humanos foram violados e a importância de hoje a gente ter isso segurado, né? Que a gente possa, independente de religião, de raça, a gente possa viver livre em um país que todos se aceitam, né? O preconceito ainda existe, infelizmente. Preconceito em relação a tudo, não só aos judeus, mas de religião, homossexuais, ciganos. Até hoje, todas essas pessoas são perseguidas. E essa história da Anne Frank, ela mostra o que o preconceito e a perseguição é capaz de fazer. Então, essa exposição é ótima para a gente refletir sobre nosso comportamento, sobre o nosso papel, sobre o respeito ao próximo. E todos nós merecemos viver com dignidade, né? Tudo que Anne sofreu, tudo que ela anotou naquele diário já era um sentimento, uma emoção muito grande. Quero dizer que as pessoas em si deveríamos agir assim, mostrar aos outros a nossa esperança, que podemos alcançar algo, podemos conseguir. A monitora fez um trabalho excelente, com uma visão ampla de conhecimento sobre a história de Anne Frank. E também passa assim, bastante esclarecimento, para que a gente possa entender e resolver a história. É uma experiência bem gratificante, porque a gente aprende para ensinar, a gente conhece e compartilha esse conhecimento. Eu acho que essa é a parte mais bacana do trabalho. Cada dia que eu venho ser monitora aqui, eu percebo cada vez mais como é importante estar aqui passando para as pessoas a história dela, que foi uma das histórias que sobreviveram ao Holocausto. Porém, muitas outras não sobreviveram e a gente não tem conhecimento disso. Então é muito importante passar para as pessoas, pelo menos uma, o que aconteceu e mostrar para as pessoas que isso é verídico e lembrar exatamente para não esquecer depois. Eu já li livros, já vi algumas versões dos filmes que existem por aí e eu consegui captar um pouco dessa noção de esperança que ela quer passar no diário e também eu consigo olhar para isso de uma forma extremamente positiva.
Espero que outras pessoas tenham a oportunidade de ver essa exposição ou de conhecer a história da Anne Frank. No seu diário, como na sua vida, Anne Frank foi uma heroína, um modelo, um mártir e um lembrete do poder da influência positiva que um só indivíduo pode ter sobre a sua geração e sobre as gerações vindouras. Enquanto nós contarmos a sua história e expusermos a sua vida, como hoje fazemos com muito orgulho aqui em Salvador, a vida de Anne Frank permanecerá para sempre. Que a sua memória seja sempre uma bênção para todos nós que lutamos por uma cultura de paz para todos os habitantes da Terra.